Agradeço mais uma vez, doutor Ricardo, e passo agora a palavra para o senhor. Maravilha, Fernando. Nem precisava ter lido todo esse currículo gigante aí. Que alegria estar aqui com você, com toda essa turma. Agora a gente está aí com 30 participantes aí de várias localidades do Brasil. Eu estou muito feliz, eu estou falando aqui de Belém do Pará com vocês. Eu sei que tem gente aqui da nossa terrinha quente e chuvosa também aí na plateia. É uma alegria muito grande. Gratidão, Fernanda, por esse momento, por essa oportunidade de partilhar. Desde muito cedo eu sempre gostei de partilhar conhecimento, de partilhar aquilo que eu sei. E para mim isso aqui não é trabalho, isso aqui é alegria, é um momento de troca de energia e de muita satisfação. Então eu faço isso com muita alegria mesmo. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E esse é o ano que eu completo 44 anos de idade. Agora faltam 15 dias para eu fazer aniversário. Inclusive, eu vi aí que a doutora Yael, que é minha comadre, ela está aí presente, está fazendo aniversário hoje, então quero dar os parabéns aqui ao vivo para ela, né, no início dessa nossa palestra aqui. Parabéns, querida Yael. Você mora no meu coração, no coração de todos que te amam. E eu queria saber, turma, por conta da questão de nós vamos falar de algo muito atual, a gente vai falar de tecnologia. Eu sei que não é delicado perguntar a idade, principalmente das meninas que estão aí presentes, mas a gente não vai revelar isso, vai ficar fechado aqui na live. Eu queria saber mais ou menos qual é a idade de vocês aí, do público, né? Como eu já revelei, eu vou completar daqui a pouco 44. Olha, 37 aí a Fernanda está falando. De São E Paulo. que maravilha. E, olha, 44 aí a Isabel também, nossa querida daqui, 43, 44 hoje, né, comadre? 33, 54, 64. 36, que maravilha. 55, Arlene, Isabelle, 38, Elisa, 22. Fernando está Fernanda na melhor na melhor idade. idade, que maravilha. Então, turma, a gente está aqui falando aí, né, de três gerações aí, né, a geração aí dos 30 chegando nos 40, a geração aí dos 40 até os 50 e uma turma que já passou aí, já está na melhor idade aí, como falou o Fernando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar agora a tela. Eu preparei uma apresentação aqui para a gente posicionar esse tema bastante interessante com vocês e eu creio que vai ser bem proveitoso aí para todos nós. Eu espero que seja. Depois eu quero ouvir de vocês. Anotem aí, espero que vocês estejam com papel e caneta. Anotem todas as perguntas para o final, a gente vai dedicar um tempo para isso. Eu entreguei para a Fernanda os documentos do CFM, que tem um embasamento jurídico da telemedicina, vai ser passado para todos vocês que se inscreveram. Toda essa apresentação que a gente vai começar agora também, eu entreguei para a Fernanda, ela vai mandar no e-mail de cada um de vocês como um presente. Então, se limitem a anotar os insights, as sacadas que vocês tiverem, não precisa ficar copiando os slides, porque basta, você vai ter tudo isso de presente para você no final. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhando. Estamos vendo, doutor. Tá vendo já, querida? Bem, avisando a Perfeito. vocês aí que fica esse quadradinho com a minha imagem, com a imagem aqui da fórmula, você pode minimizar isso, arrastar ele para o cantinho da tela, deixando só um de nós aí aparecendo, ou nenhum de nós, deixando só os slides, o que vocês acharem melhor. Então, vamos falar aqui, turma, de telemedicina na prática, né? Como é que a gente aplica isso de forma eficaz e segura. E você já foi apresentado extensamente aí pela Fernanda. Eu me chamo Ricardo. E a pergunta que talvez esteja aí, né, martelando na cabeça de vocês, cara, por que um urologista veio falar de telemedicina, né? Se fosse para falar aí de litíase, né, pedra nos rins, se fosse para falar de câncer de próstata, de disfunção erétil, talvez tivesse mais sentido isso. E essa é a primeira sacada que eu quero deixar para vocês, é que nós médicos, muitas vezes, a gente se limita demais. E eu queria deixar essa frase aqui para você. Você é muito mais, mas muito mais mesmo do que os seus títulos.
Cada um de nós tem uma história, tem um background, nós construímos uma vida inteira aí, a maioria que está presente aí já tem mais de 30 anos de vida, e você é pai, você é filho, você é amigo, você tem as suas habilidades, você tem os seus gostos, as suas preferências, então você é muito mais do que os seus títulos. Então, eu gostaria de posicionar aqui para vocês essa questão da telemedicina e do Ricardo, como que a gente chegou aí a esse momento aqui com vocês. Bem, essa imagem aí lembra um momento histórico, né? Que foi o momento da Guerra Fria. Então, o que hoje nós conhecemos como internet começou nessa época, com a chamada ARPANET, e o primeiro e-mail da história ele foi enviado em 29 de outubro de 69. E eu já vim nascer aí 7 anos depois. Eu nasci em São Paulo, em 76. Essa aí é meu paizão, minha mãe aí, eu filhotinho aí recém-nascido. E com 2 anos de idade eu vim para Belém do Pará. Então eu fui criado aqui em Belém do Pará, nessa escadinha aí de 3 filhos, eu sou o mais velho. E nessa época aí, na década de 80, enquanto eu crescia na minha infância, o equipamento mais tecnológico que tinha na minha casa era essa televisão colorida aí, que parecia um tijolo gigante, com esse tom amadeirado aí, essa tela oval, assim, meio boleada. Então, assim, para quem é dessa faixa etária, lembra da antiga televisão, né? Hoje a gente nem encontra mais isso aí. Então, esse era o equipamento tecnológico da época. E eu fui crescendo como qualquer criança aí, brinquei de carrinho, de boneco, tudo, mas o que mais me fascinou desde moleque foram os brinquedos que exigiam aí alguma movimentação, alguma montagem, alguma tecnologia. O Ferrorama foi um dos que me marcou muito. Mas eu lembro de um outro que talvez poucos de vocês conheçam, que era esse extraterrestre aí chamado Neb. E esse Neb aí, ele tinha uma meleca verde dentro dele e todos esses órgãos de plástico. E você abria, tirava, colocava dentro, montava, costurava a barriga do Neb. Então, acho que desde essa idade aí eu comecei a me interessar, e talvez esse brinquedo tenha feito uma grande influência na minha decisão de ser médico, de ser cirurgião, talvez, porque nem influência familiar eu tenho, eu sou o único médico da família. E o primeiro computador, turma, ele surgiu aí pela poderosa IBM em 1981. Então, eu tinha 5 aninhos de idade aí, a IBM lançou o PC 5150. E o que nós conhecemos hoje, né, como a World Wide Web, a WWW, que é a rede mundial de computadores, ela foi criada em 92, a internet como nós a conhecemos hoje em dia. E foi logo depois disso, em 94, que eu iniciei o curso de medicina na Universidade do Estado do Pará. E aí tem uma galerinha legal aí, uns amados aí da nossa turma de medicina, estou eu aí assinalado. E ainda nesse primeiro ano de medicina, fazendo a matéria de patologia, um professor nosso, que inclusive é falecido hoje, ele falou com tanta empolgação do que era essa tal de internet para a gente, que tinha acabado de chegar 2 anos atrás nos Estados Unidos, estava chegando no Brasil, e ele falou aquilo com tanta empolgação que eu disse, cara, eu preciso fazer parte disso, eu preciso estar conectado com esse negócio de internet. E eu enchi a paciência do meu papai, da minha mamãe. A gente era da famosa classe média aí, média baixa, então não foi fácil, mas um ano depois eu já tive, com muito esforço dos meus pais, eu tive acesso à internet, a famosa conexão de escada. E aí só quem viveu essa cena aí, aquele barulhinho terrível, né? E como era complicado, como era primitiva essa conexão aí. Então, a chamada banda estreita, ela tinha uma série de problemas, né? Era instável demais, era muito lenta, a velocidade máxima era de 56 kbytes aí. A linha telefônica ficava ocupada enquanto a gente estava conectado. E caro, gente, caro, você pagava ali o preço, era no taxímetro, era por minuto, como se você estivesse fazendo uma ligação. Meia hora de internet, era meia hora de telefone e era bem caro. Então, não era moleza quando começou esse negócio de internet. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque no início da faculdade, isso fez diferença para mim. Eu lembro que ainda nessa virada do primeiro do segundo ano, um professor de fisiologia nosso, ele estava falando de uma misteriosa e poderosa molécula chamada fator de relaxamento derivado do endotélio. Então, a galera aí da minha faixa etária deve lembrar aí desse nome. E
pela internet, eu descobri que isso que nos livros de fisiologia, que a gente sabe que tem uma defasagem para chegar até nós, o livro impresso, e na própria aula de fisiologia ainda estava com o nome de fator de relaxamento derivado do endotélio, mas pela internet, naquela época, eu descobri que isso nada mais era do que o óxido nítrico, essa molécula aí formada de um nitrogênio e um oxigênio, e que anos antes, em 92, já foi considerada a molécula do ano pela revista Science e foi prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 98, nesses 3 farmacologistas americanos aí, Ferid, Robert e Louis, descobriram as propriedades neurotransmissoras do óxido nítrico. Então, assim, eu fiquei fascinado, eu fiquei encantado de poder ter acesso a essa informação muito antes até dos nossos professores na época, tudo isso porque eu tinha a primitiva internet nas mãos e isso me ajudou muito desde então. E veio fazendo uma tremenda diferença na minha vida. E se vocês lembram, naquela época, né, o buscador, que hoje é o fenômeno Google, né, era um antigo KD, que inclusive era uma empresa nacional aqui do Brasil, e 5 anos depois aí a Yahoo se juntou aí, comprou a KD e a Yahoo teve a oportunidade em 98 de comprar aí o Google, que ainda estava na sua versão de teste, a versão beta do Google, começando como startup ainda, e a Yahoo disse que não, que ela ia ficar mais se dedicando aí a ser um site de notícias e tal, que ela não queria investir em buscador. E aí tá, o Google na época foi oferecido a $1 milhão de dólares para a Yahoo, ela rejeitou e aí o Google deixou a Yahoo de escanteio. Hoje a Yahoo é uma empresa muito pequena perto da gigante Google. E o fato, turma, é que mesmo naquela época, mesmo com a tecnologia que existia, você fazia uma busca, perguntava qualquer coisa para o Dr. Google, você podia sair da tela do computador, preparar um cafezinho, tomar um cafezinho, voltar para a tua sala de trabalho e provavelmente a página de busca ainda não tinha carregado, a resposta que você queria ainda não estava pronta. Às vezes chegava o absurdo de demorar 5, 7, 10 minutos para abrir uma página de internet. Então, isso era, aqui nós estamos falando de 1998, como as coisas funcionavam nessa época aí. E pouco depois eu entrei, foi quando eu fui conhecer a terra que eu nasci, São Paulo, no ano de 2000. Tá aí eu todo serelepe, faceiro aí, chegando em São Paulo como residente inicialmente de cirurgia. Então fiz 2 anos de cirurgia aí e levei comigo o meu dinossauro, o meu computador aí dessa época, que para mim era maravilhoso e me mantinha atualizado. E 2 anos depois eu decidi fazer urologia. Em 2002 eu comecei a residência de urologia e muita gente brinca até com a urologia, né? Fala da questão do genital masculino, de brincar com o pênis, com o testículo, com a próstata, com o toque retal, e tem um monte de piada, de meme de urologista, mas o que pouca gente sabe, e até poucos colegas médicos, às vezes, nem tem essa noção, é de que a urologia é uma das especialidades cirúrgicas que tem mais envolvimento com a tecnologia, que tem mais avanço tecnológico em termos de equipamento, de uso de laser, de imagem. Então, assim, é fantástico o universo da urologia e eu sempre tive esse encantamento por essa tecnologia toda aí. Então, daí, nessa época, em 2002, eu ter me apaixonado e ter seguido aí com a questão da urologia. E nós estamos falando do ano de 2002, né, que é na época que eu tinha o meu computador dinossauro, com a internet de escada. E, pasmem, né, talvez você saiba, talvez não, mas é dessa época, gente, é de 2002 que está o nosso regimento, a nossa resolução do CFM sobre a telemedicina. Então, tudo que é válido hoje, né, é de 2002, então, de quase 20 anos atrás, a esse documento aí que define e disciplina a prestação de serviços por telemedicina, quando tudo ainda era extremamente primitivo, muito lento, muito arcaico e a gente tinha pouca tecnologia. E o fato é que, nesses últimos 18 anos, nós estamos em 2020, a vida mudou, deu muitas voltas. Eu mudei completamente, eu sou outra pessoa. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado mudou também nesses 18 anos. A internet hoje é 100 mil vezes mais veloz do que era naquela época. Nós temos inúmeras novas tecnologias
de tratamento, de monitoramento, de videoconferência, então, assim, de qualidade de imagem. Então, é muita tecnologia nova. A informação, turma, o conteúdo digital, ele vem dobrando a cada 2 anos e, literalmente, nós estamos vivendo num novo mundo. Então, é inaceitável que a gente ainda esteja sendo regido por uma resolução de 2002 no que diz respeito a essa tecnologia da telemedicina. E, por exemplo, aí tem um fenômeno chamado YouTube. Eu trouxe alguns dados interessantes aqui. O YouTube hoje tem 2 bilhões de usuários. Isso significa metade dos usuários de internet do planeta estão no YouTube. E juntos eles consomem o equivalente a 46 mil anos em horas de vídeo a cada ano. São números absurdos. E esses usuários juntos carregam 400 horas de vídeo a cada minuto no YouTube mundialmente. Ou seja, se um de nós decidir hoje consumir todos os vídeos do YouTube, nós levaríamos 8 milhões de anos. Nem o planeta Terra tem essa idade, né? Só que hoje você pode acelerar lá a velocidade do vídeo e assistir na velocidade 2, né? Então, a gente teria que viver aí 4 milhões de anos para poder consumir todo o conteúdo do YouTube. E esse é o momento que a gente está vivendo, né? Nós não estamos vivendo um momento de muitas mudanças, uma era de muitas mudanças. Nós estamos literalmente vivendo uma mudança de era. A gente começou lá atrás, na época rural, agrícola, onde se consumia apenas o necessário. Depois, a gente veio para a era industrial e passamos a consumir mais do que o necessário, a produção em abundância, o crédito, a publicidade começou a aparecer e a gente rompeu essa barreira, essa ruptura e entramos na era digital, onde tudo se transformou em excesso, tudo ficou muito mais fácil e já veio a era do consumismo, então muito mais acessibilidade às coisas e nós estamos entrando agora na era pós-digital, onde inclusive tudo isso que a gente está vivendo como planeta, essa pandemia, esse momento da gente refletir sobre a vida, sobre os nossos hábitos, os nossos costumes, não vai caber o simples consumo pelo consumo. E aqui na era pós-digital, além de toda a facilidade da tecnologia, todo o acesso à inteligência artificial, também aqui vão se reerguer novos valores humanos, a experiência do cliente, né? A questão do consumo consciente, a questão de você ter um propósito, da tua empresa ter um propósito. Então, tudo isso está vindo e crescendo de forma exponencial nesse momento que a gente está vivendo. E essa lógica antiga do pensamento industrial, linear, onde o resultado era previsível, isso já caiu por terra. Hoje a gente vive a lógica do pensamento exponencial, então é multidisciplinar, é interconectado, é completamente não linear, né? É volátil, é ambíguo, é complexo. Então a gente precisa viver nesse mundo disruptivo e completamente imprevisível, mas que não tem como a gente fugir disso. Ou a gente vai estar fechando os olhos para uma realidade provavelmente ficando para trás. Eu trouxe aqui para vocês essa tela, onde não sei se você já ouviu falar nesse termo chamado Wearable Technology. Isso aqui é a indústria do futuro, é um dos maiores mercados do momento. Os Estados Unidos está investindo pesado nessa indústria aí do bem-estar e esses wearables são dispositivos onde daqui a pouco todo mundo vai ter acesso a isso. E aqui tá, um exemplo dessa empresa, a TytoCare. Gente, vocês vão ter acesso a isso aqui e todos esses links, ó, aqui eu estou passando o mouse em cima de um deles, para você depois vai poder clicar nesse link e visitar cada site desse que eu vou colocar aqui para você se informar um pouco mais. Mas imagina o teu cliente, ele poder fazer em si mesmo ausculta pulmonar, cardíaca, abdominal, otoscopia, termômetro, oximetria, dermatoscopia, exame da garganta com um único kit de equipamento assim extremamente portátil, compacto e, pasmem, utilizando inteligência artificial, algoritmos de última geração. A divulgação é a seguinte: é 29, ou seja, quase 30% mais preciso do que a ausculta de um especialista. Então, assim, é isso que está acontecendo, não é o que vai acontecer, já está acontecendo. O que vai acontecer é muito mais avançado que isso. Daqui a pouco nós vamos ter uma série de dispositivos disponíveis para a gente monitorar o nosso cliente à distância e ter dados de exames ali numa gotinha de sangue, no futuro, quem sabe, num chip implantado aí no tecido celular subcutâneo. Então, é muita coisa que está por vir e nós vamos passar
já estamos passando, né? Mas vamos passar na medicina também por essa curva dos 6Ds. Isso aqui é um conceito tirado desse livro chamado Abundância, do Peter Diamandis, aí, da Singularity University. Você começa com a digitalização, que é o que a gente está vivendo hoje, e eu aconselho fortemente cada um de vocês, colegas médicos, se vocês ainda não estão digitalizados, se digitalizem. Nós vamos passar por essa parte vermelha da curva, que é a decepção, onde a gente não domina ainda a coisa ainda não dá certo, não dá frutos, não dá o resultado que a gente espera, mas você continua persistindo, continua estudando, continua indo em frente e você entra nesse ponto aqui, que é o terceiro D de disrupção, e você começa a ter resultados astronômicos. E depois você vem para a desmaterialização. Isso é o que aconteceu, por exemplo, com o Airbnb, que é uma das maiores empresas de locação de hotéis, né, onde você loca ali apartamentos e tudo mais para lazer. Só que o Airbnb não tem nenhum hotel, ele não é uma rede hoteleira, ele é só uma startup, ele é uma plataforma. É o que aconteceu com a Uber. A Uber não tem frota de carro, ela trabalha com o carro dos outros. Então, isso é desmaterializar. E depois que você desmaterializa, você vai para o desmonetizar, ou seja, a coisa vai ficando cada vez mais barata. Então, hoje o Uber é muito mais barato que o táxi. E aí você entra no último D, que é o democratizar. E aí a tecnologia torna-se acessível à maioria das pessoas. E é nesse momento que quem ficou para trás, quem não foi lá para o primeiro D, não se digitalizou, provavelmente vai se tornar irrelevante para o mercado de trabalho. E aí você tende a não fazer mais parte, a não ter mais oportunidade de sucesso no mercado de trabalho. É o que aconteceu, por exemplo, com essas empresas aqui. A Kodak, todo mundo conhece a história da Kodak, vencida pelas câmeras digitais. A Blockbuster, acabaram a locação de fitas, né? Então tudo hoje é streaming. A Netflix foi lá e dominou o mercado. A BlackBerry, que foi dominada pela Apple. A Yahoo, eu já comentei com vocês, teve chance de comprar a Google e ficou ali como um site pequeno, que realmente perdeu expressão perto do que se tornou a Google hoje em dia. Então, ou você está envolvido com a inovação, envolvido com a internet, ou a sua empresa está morrendo. Então, o fato é que esse modelo de medicina, a presença do médico com o cliente ainda vai coexistir por muito tempo e talvez sempre, porque nós, como seres humanos, somos seres sociais e a gente precisa dessa presença, dessa troca humana. Mas esse modelo antigo, onde você trabalha com esse monte de papel, de fichas de papel, onde o cliente fica ali na espera, esperando a vez dele, dezenas de pessoas sentadas ali fora na sala de espera, sofrendo, perdendo às vezes metade do seu dia para receber um atendimento. Gente, isso é blockbuster, isso vai acabar. A Netflix é um médico interconectado, é um médico capaz de usar a tecnologia a favor de tudo isso. Como eu falei, não só conviver através da tela, mas usar a tecnologia a favor do mercado, a favor da nossa profissão, a favor do cliente, dentro do que é possível hoje em dia e com os recursos que a gente tem hoje, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, firmemente, gente, aqui eu trouxe mais um site, que é o StatOme, que também fala desses wearables. Eu creio que sim, a telemedicina vai transformar o nosso dia a dia e a consulta ela vai ser dada à distância em breve, muito, muito em breve. Então, fiquemos ligados nisso. Essa introdução que eu trouxe até aqui realmente para posicionar o tema para vocês e que gere ainda mais desejo de quem ainda não está nessa prática, de que passe a inseri-la no seu dia a dia. E agora a gente vai entrar na parte prática da telemedicina e eu quero responder para vocês, ao longo dessa parte prática, essas 6 perguntas aqui. Primeiro, qual é a base jurídica que nós temos hoje para exercer a telemedicina? 2, o que pode e não pode ser feito por telemedicina? Como que você obtém a sua assinatura digital? Quais são os sites e aplicativos que eu preciso ter para fazer rodar a minha telemedicina?
como é que eu faço divulgação, como é que eu faço marketing disso para o meu público e como eu faço para cobrar os meus honorários através da telemedicina. Então, acho que esses são questionamentos que eu acho que são os principais. E o que surgir, além disso, depois que eu responder tudo isso para vocês, eu gostaria de ter a oportunidade de trocar essa experiência, trocar essa ideia com vocês no final. Vou só tomar um gole de água aqui para a gente ir para essa parte prática. Obrigado, Tom. Então, a nossa base jurídica, ela saiu aqui no Diário Oficial da União, exatamente aqui em 20 de março, no início do processo da pandemia. O antigo ministro Mandetta sancionou aí essa portaria e, em caráter excepcional e temporário, nós estamos com a liberação da telemedicina enquanto durar o estado de calamidade pública. E aqui a gente realmente está permitido a fazer o trabalho de teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento, telediagnóstico, que é o que a gente vai conversar com vocês a partir de agora. Então, assim, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer pela telemedicina? Primeiro, quais são os nossos direitos como médico? Decidir, cabe a nós, cabe ao nosso bom senso, cabe à nossa ética decidir se o caso pode ou não ser atendido por telemedicina. E aqui eu quero abrir um parêntese. Talvez você que ainda não entrou, não mergulhou na tecnologia, esteja ainda achando que isso é coisa que vai acontecer só mais lá para frente. E eu peço a você que mude essa forma de olhar para essa questão, porque a gente tende a resistir à mudança e começar a arrumar uma série de desculpas. Ah, isso aqui não dá certo para isso, não dá certo para aquilo, não, para isso aqui não vai funcionar, para o meu caso, para a minha especialidade não dá certo, só para outras especialidades a gente começa a arrumar uma série de desculpas para não entrar em ação. E eu peço a você que expanda esse olhar para pensar o seguinte: o que nesse momento eu já posso fazer por telemedicina? E eu digo para vocês que nós atendemos bastante clientes nessa pandemia, a maioria deles com sintomas e com diagnóstico da Covid-19. E eu digo para vocês, gente, nós ajudamos muitas pessoas por telemedicina. E a maior parte dessa ajuda foi feita simplesmente na alma, foi feita no emocional dessas pessoas. Muitas pessoas estavam adoecendo de pânico, de medo. E só de você ter ali um profissional, uma autoridade médica do outro lado da tela, te tranquilizando, te dando o passo a passo, te guiando, te solicitando os exames, te tranquilizando, isso já foi fundamental para a melhora de uma série de pessoas. Então, entenda que isso que a gente está vivendo hoje aqui como uma palestra, você pode fazer com o teu cliente e levar paz de espírito para ele. E eu creio, eu espero que você viva essa experiência de que a gente levar paz para o nosso cliente já é grande parte do processo de cura. Então, vamos em frente aqui. Você pode, como médico, solicitar e avaliar exames laboratoriais e exames de imagem. Você pode emitir atestados, laudos e receitas médicas. Você pode acompanhar, monitorar e encaminhar esse caso para um atendimento presencial, se for o caso, tá? Se for necessário. E sim, você tem direito de cobrar os seus honorários durante esse processo, esse atendimento de telemedicina. E quais são os nossos deveres, as nossas obrigações como médicos? Arquivar esses dados, os textos, imagens da consulta médica em prontuário eletrônico com segurança criptografada. Então, a maioria dos programas, a gente vai conversar sobre isso mais daqui a pouquinho, que são próprios para prontuário médico eletrônico, ele já vem com esse sistema de segurança exigido pelo CFM. E é necessário que a gente arquive esses dados aí. Segundo, zelar pelo sigilo e pela segurança das informações dos nossos clientes atendidos por telemedicina. 3, obter assinatura eletrônica emitida pela ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. É necessário fazer isso, eu vou ensinar para vocês como fazer. E 4, solicitar o termo de consentimento informado pelo cliente.
Esse termo eu tenho um modelo pronto, eu vou enviar para a Fernanda também, para ela mandar para vocês, editável no Word. Você pede para a tua secretária enviar para o cliente, ele assina ou simplesmente no início da consulta ele fala aqui na gravação, na tela, de que, ok, eu li o termo, doutor, estou de acordo, vamos em frente. Beleza, turma? Vamos lá. E a terceira pergunta, dando seguimento aí no processo prático, é como que eu vou fazer para obter a minha assinatura digital? No próprio site do CFM, e aqui embaixo está o link, ó, vocês vão ter acesso a esse link, tá? O CFM fez parceria com 3 autoridades certificadoras, a Solute, a Valide e a Fenacom. O que acontece? Isso aqui, gente, é o valor, R$ 130, para 3 anos de certificado. Mas isso aqui só está funcionando para quem tem essa carteirinha do CRM digital com chip. Eu, particularmente, não tenho ainda. E quando eu fui falar aqui no meu CRM Pará, devido todo o processo da pandemia, ia demorar mais de 30 dias, porque o Rio de Janeiro também estava tudo parado lá e vinha tudo do Rio de Janeiro, para chegar aqui em Belém o nosso CRM, o meu e da minha esposa, o CRM digital. Então, eu vou dar para vocês uma outra alternativa que serve tanto para quem tem o CRM digital, quanto para quem, no meu caso, estava com o CRM ainda comum, né, o tradicional. Esse certificado digital que usa na carteirinha com chip é o tipo pessoa física A3. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Você vai procurar uma autoridade certificadora. Aqui em Belém do Pará, eu procurei essa aqui, a Serama. Aqui embaixo está o site dela para você acessar com endereço e tudo. E ela te oferece 2 tipos de certificado. O que o CRM indica para usar na carteirinha, que é o A3. O que acontece? Esse certificado, você vai receber um token, um pendrive, e você vai precisar comprar uma leitora de cartão inteligente. Tipo uma maquininha de cartão que você vai inserir o teu CRM com chip, e lá dentro do teu CRM vai estar todos os dados da tua assinatura digital. Então, é algo mais complexo, exige a carteirinha, exige o equipamento, a leitora, né? E, em compensação, você tem 3 anos de validade e é um processo mais complexo, mas, sim, ele é mais seguro, porque só funciona se tiver com a tua carteirinha, né? E com o equipamento. Então, dificilmente alguém vai estar na tua máquina autorizada, no teu equipamento, na tua carteirinha digital de CRM. Já o A1, que é o que eu utilizei agora nesse período da pandemia, é uma alternativa mais simples. Então, ele é apenas por 1 ano. Então, assim, em termos de custo-benefício, ele sai um pouco mais caro, porque o outro são 3 anos de validade, mas ele é muito mais simples. Ele é um link que a certificadora manda para você, um processo, um passo a passo de instalação. Você instala no teu computador e aquela máquina que você instalou, que é o teu computador pessoal, é a única máquina onde você vai poder fazer a tua assinatura digital. Pode ser fraudado? Pode. Se alguém tiver a senha do teu computador, acessar a tua máquina pessoal e souber fazer o processo de criar uma receita, que vocês vão ver que não é tão simples assim, e assinar por você, pode. Mas também é um certificado de segurança, de bastante segurança e que funciona super bem para esse momento que a gente está vivendo agora. Então, vamos seguir em frente aqui para você entender um pouco mais como é que funciona essa assinatura digital. E para isso a gente vai para a quarta resposta aqui, que é a essa pergunta: quais são os sites, quais são os aplicativos que eu preciso ter para fazer funcionar a telemedicina? Primeiro, eu preciso de aplicativos de prontuário eletrônico, isso a gente já falou, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Eu preciso acessar esse site de prescrição eletrônica do CFM, vou passar para vocês também. Eu preciso do aplicativo da Adobe, o Adobe Reader, que lê, é o leitor de PDF, e eu preciso dos PDFs, dos documentos oficiais do CFM, e eu preciso de um aplicativo de videochamada, como esse que a gente está fazendo hoje aqui, todos juntos, um aplicativo de videoconferência. Então, vamos lá. Prontuário eletrônico. O que eu utilizo há mais de 10 anos é esse aqui, é o MedX. Aqui embaixo tem o link para você visitar e ver como é que funciona. Essa é a interface, né?
Então, ele já tem módulo para teleconsulta, inclusive. Então, é uma interface bem amigável, bem simples. Eu gosto bastante desse aplicativo de prontuário eletrônico, tanto que eu já uso há 10 anos. Mas tem vários outros na internet. Eu trouxe aqui outros exemplos. Tem o HiDoctor, tem esse Conclínica, também bem legal aí, já com software para telemedicina também. Então, vocês podem navegar aí, fazer busca no Google de software médico, de prontuário eletrônico, e tem bastante opções. Essas 3 são bem consolidadas aí no mercado, ok? E depois a gente vai entrar nesse site do CFM, que é o site da prescrição eletrônica. Bem, o site é esse aqui. Aqui embaixo está o link para você acessar o site. Nesse site estão os documentos médicos, gente. Então, só funciona, a telemedicina aqui no Brasil, ela só funciona com esses documentos oficiais, esses modelos de documentos criados pelo nosso Conselho Federal de Medicina em parceria com o Conselho Federal de Farmácia. Então, você entra nesse site, cada link amarelinho desse, você vai baixar esse modelo de documento que você vai poder editar e preencher ali o teu atestado médico, a tua receita de controle especial, de antibiótico, relatório, laudo e solicitação de exames. Tudo isso dentro desses modelos que o CFM criou, ok? Então, baixou esses documentos no teu computador, você vai precisar do próximo aplicativo, que é o leitor de PDF, que é o Adobe Reader. Então, junto com esses documentos oficiais que a gente acabou de baixar. Então, aqui está o site. Ó, se você não tem o Adobe Reader na tua máquina, está aqui o site para você baixar ele. E aí você vai ter acesso ao documento. Esse aqui é um modelo, ó, de um receituário de controle especial. Tudo isso aqui que está em vermelhinho você pode editar. Então, coloca aqui os dados do teu consultório, da tua clínica, os dados do cliente, a medicação. E você vai, em seguida, nessa aba aqui, ó, de certificados, porque o link já foi instalado no seu computador, você já foi lá na autoridade certificadora, como eu dei o exemplo da Serama aqui em Belém, e você já criou o teu certificado A1, já instalou na tua máquina, aí você vem aqui em certificados para assinar, gente, e isso aqui tem vantagem que você pode assinar uma série de documentos, documentos jurídicos, legais, bancários, tudo utilizando essa mesma assinatura digital. Inclusive, já fiz operações bancárias esse mês utilizando essa assinatura digital sem sair de casa. E no documento oficial do CFM, você não precisa vir nessa aba. Você clica direto aqui, ó, em assinatura do médico. Quando você clica aqui, ele já abre o teu certificado e ele abre essa tela aqui, ó, assinar com uma ID digital. E aqui, no caso, nesse computador, eu instalei a minha, Ricardo, e a da minha esposa, Elisa. Aí ele pergunta, você quer assinar em nome de quem? Aí eu marco aqui, Ricardo, clico em continuar e assinar, e o documento é salvo com a minha assinatura. E aqui é o aspecto, ó, da assinatura, aqui, ó, Ricardo Pinheiro Rocha, meu CPF, assinado aqui no campo de assinatura do médico. Então, isso fica salvo e, a partir daí, você vai enviar, né, para o teu cliente. Lembrando que só vai dar certo se você tiver o Adobe instalado na tua máquina, ok? Você vai enviar esse documento no formato digital. Ele só consegue ser validado pela outra parte, né? No caso, a farmácia ou o laboratório, se ele for em formato PDF, porque ele é uma assinatura digital. O cliente não precisa imprimir. Você manda no WhatsApp dele, manda no e-mail e ele encaminha isso para a farmácia ou para o laboratório. E o CFM, aqui, ó, o CFM, em parceria com o CFF, o Conselho Federal de Farmácia, criou esse site também em parceria com o governo, né, brasileiro, aqui, ó, Pátria Amada Brasil, a ITI, né, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, criaram esse site aqui, o assinaturadigital.iti.gov.br, um site do governo brasileiro em parceria com as nossas instituições máximas de saúde. Está aqui o link para vocês também. E aqui as farmácias, os laboratórios vão validar a nossa assinatura. Então, ele clica aqui, é uma prescrição,
Então, ele clica aqui, ele se identifica como farmacêutico e ele vai validar aquela tua assinatura digital. E ali aparece que a assinatura é válida, que você é médico, que o teu CRM é tal, que é do estado tal, e a receita se torna aprovada e o medicamento pode ser dispensado ou os exames podem ser liberados pelo convênio ou de forma particular para o teu cliente. Maravilha? Então, tudo isso já está criado, gente, para nós, e eu estou deixando todo esse passo a passo para vocês aqui, com todos os sites para vocês acessarem e seguirem em frente aí. E, claro, você já tem assinatura digital, você já tem os documentos para preencher e assinar do CFM. Você já está pronto para fazer, já tem o prontuário eletrônico, está pronto para fazer a consulta, para emitir documentos. Você precisa agora do meio de comunicação, de interface com o teu cliente. E aí você vai precisar de um aplicativo de videoconferência. Esse que nós estamos utilizando aqui é muito bom, é o Zoom, né? Essa minha versão que eu estou falando com vocês é uma versão gratuita. Ela permite videochamada 1 a 1, você com o teu cliente, mas ela não permite esse tipo de ação que a Fórmula está fazendo aqui, com dezenas de pessoas, palestrante, convidado. Não, isso aí só na versão paga, mas é um excelente aplicativo que, inclusive, teve crescimento exponencial nesse momento de crise. O Zoom ele tinha 20 milhões de acessos mensais e no primeiro mês de pandemia ele subiu para 200 milhões de acessos mensais. Aí teve um problema de denúncia de vazamento de informações, de falha na criptografia de dados, tudo, mas eu creio que isso já está sendo corrigido pela plataforma do Zoom, porque já tiveram vários comunicados aí do próprio CEO da Zoom, mas é isso, gente, é uma plataforma muito boa, está aqui o link dela aqui embaixo. Outra é a Cisco Webex, que também tem acesso gratuito, aqui embaixo está o site para vocês, tem as mesmas funcionalidades. E tem essa daqui, que eu coloquei uma videoconferência, eu no computador, eu no celular aqui, chamado whereby.com. Então, eu tenho usado bastante essa atualmente com os clientes, principalmente clientes de mais idade, que têm um pouco de dificuldade com a tecnologia, porque as outras ferramentas de videochamada precisa baixar aplicativo, precisa criar conta, login, senha, e isso se torna meio complexo para algumas pessoas. Essa ferramenta aqui, o Whereby, ela é 100% online, ela não precisa baixar aplicativo, você não precisa gravar login e senha, você não precisa abrir conta nela, é um registro muito simples, você manda o link para o teu cliente, ele só digita lá o nome, o e-mail, a própria plataforma manda um código de liberação para o e-mail do cliente, ele abre o e-mail, digita lá o código de liberação e ele já entra na videoconferência com você. Então, é bem simples, bem rápido e mais fácil de você ou da tua secretária explicar isso para o teu cliente. Então, é uma sugestão minha para vocês aí, esse site aqui da whereby.com. Vamos em frente. E aí a gente vai agora, né, Ricardo, como é que eu faço a divulgação disso? Como é que eu faço o meu marketing? Bem, a gente poderia fazer algumas aulas falando sobre divulgação, sobre marketing médico. A gente sabe o quanto o nosso Conselho Federal de Medicina é restritivo com a nossa classe médica em relação à divulgação e chega a ser algo absurdo e a gente acaba perdendo muito mercado para outras especialidades, como biomedicina, como odontologia, que tem regras menos rígidas, né, em relação à divulgação, ao marketing médico, mas a gente tem sim como fazer um marketing. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do nosso site, essa é a tela do meu celular. Então, a tua clínica, o teu consultório, você é a sua empresa. Então, se você ainda não tem um site, eu sugiro que você tenha para ontem, que você contrate alguém para abrir um site da tua empresa. E esse site ele precisa ser a tua casa virtual, onde o teu cliente vai entrar e ele vai poder conhecer muito mais do que você faz, de como você atende, de quais são os teus princípios, de como funciona todo o teu processo de atendimento. Aqui é a tela
que a gente criou agora para esse momento de pandemia. A Fernanda falou um pouquinho no início, como eu disse para vocês, muita coisa mudou no mundo nessas últimas 2 décadas. Eu mudei, a minha esposa mudou. Hoje eu não faço mais cirurgias urológicas, tem mais ou menos 1 década que eu venho me dedicando a agir de forma preventiva, a enxergar o ser humano de uma forma mais humanizada, mais integral, enxergar cada cliente nosso com a parte emocional, com a parte espiritual, e isso tem feito tão bem a essas pessoas e tão bem a mim e a minha esposa, que aos poucos a gente foi mudando da questão da medicina tradicional e passando, né, para agir nessa parte da medicina preventiva, da medicina de bem-estar, de estilo de vida, de qualidade de vida. E sabemos que nós, médicos, somos uma das classes que mais adoece, que menos se cuida, que menos se permite tempo para olhar para si mesmo. Então, dentro desse universo digital, nós criamos cursos, treinamentos. Esse aqui é o nosso principal treinamento, que a gente chamou carinhosamente de Vida Extraordinária, para você ter uma melhora da tua blindagem imunológica, da tua saúde, da tua qualidade de vida, de sono, de alimentação, de organização de pensamentos, controle de ansiedade. E nesse momento de pandemia, nós estávamos entregando esse curso como um verdadeiro presente para o nosso público. E aqui fica um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui o site, esse site aqui, Presente Avante. E se você quiser, pode ser um presente para a sua vida também, para a vida das pessoas que você ama, dos seus clientes. Então, aqui a gente entrega 10 anos de experiência em 10 horas de curso e tem feito diferença para a vida de muitas pessoas. E isso a gente está entregando nesse momento de pandemia com 90% aí de desconto, e fica como um presente aí para vocês analisarem, ver como é que faz, fazer algo parecido aí para a clínica de vocês também. Tenho certeza que vai ajudar muito. Temos aqui o botãozinho da telemedicina, agendar consulta. Esse aqui é o nosso site da clínica, Avantes Clínica. Ainda tem muita coisa para melhorar nele também. Estamos trabalhando aí com uma nova equipe de marketing e criamos para esse momento da pandemia uma aba só sobre a Covid-19, trazendo uma série de informações e orientações para o público. Então, tudo isso é um trabalho que serve de divulgação e você, deixando tudo isso online, você tem como as pessoas te encontrarem no Google, né? Procurar pelos assuntos, pelas demandas delas e te encontrarem no Google, você tendo o teu site, a tua casa virtual na internet. E, sem dúvida alguma, é importante que você esteja, como eu falei, digitalizado, que você esteja de verdade na internet. Como eu falei, o fenômeno aí das redes sociais, o YouTube é uma das maiores delas. Esse aqui é o nosso canal da clínica. A gente não é nenhum fenômeno aí tipo o Whindersson Nunes, né, com 30 milhões aí de seguidores. A gente tem poucos ainda seguidores, mas a gente está lá. As pessoas conseguem nos achar. Aqui é o link para o nosso canal. Tem um passo a passo lá de telemedicina gravado, um pouquinho mais enxutinho do que essa aula que eu preparei aqui para vocês, e tem muito conteúdo bacana aí para vocês conhecerem mais aí do nosso trabalho também. Tem as nossas redes sociais de Instagram, de Facebook. Então, tudo isso aí está disponível para vocês modelarem, como a gente chama, né? Para vocês olharem e ver se tem alguma ideia legal lá nas nossas redes sociais e trazer isso para o universo de vocês aí e ajudar na divulgação da clínica de vocês, do trabalho de vocês, da telemedicina que vocês vão começar a aplicar a partir de agora. Aqui tem alguns exemplos de posts, né? Posts em formato de foto, posts em formato de vídeo, tudo isso está lá nas nossas redes sociais para vocês. E, ok, o cliente chegou, te encontrou pela internet, todas essas postagens elas devem direcionar, né, os clientes para a sua secretária, para a pessoa que faz o agendamento para você, e que nesse momento, a gente ainda está em lockdown aqui em Belém do Pará, elas estão trabalhando em home office, carga horária reduzida, em escala, um dia uma, outro dia outra, trabalhando em home office, e
todos os botões, os links dessas chamadas, eles direcionam, a pessoa vai diretamente para o WhatsApp da secretária. E lá a secretária vai conversar, vai falar como é que funciona o atendimento, a telemedicina, vai falar de valores da consulta, vai efetuar o pagamento com o cliente, que vocês vão ver como é que a gente tem feito aqui, e vai marcar, vai fazer o agendamento no prontuário eletrônico e vai marcar isso aí para você na sua agenda nos dias subsequentes para você fazer o atendimento. Bem, a secretária também vai mandar o termo de consentimento, que eu falei para vocês que eu vou deixar um modelo com a Fernanda para encaminhar para vocês também. Então, tudo isso é o processo até chegar na hora da consulta que a gente já viu antes, né? Como fazer ali o passo a passo todo. E a cobrança de honorários, né? Nesse momento que a gente não está ali fisicamente, né? Com as portas abertas da clínica, você pode fazer simplesmente por transferência bancária e criar uma conta num banco virtual. Aí você envia um link de pagamento digital para o teu cliente. A tua secretária faz isso pelo próprio WhatsApp e aqui tem duas que a gente utiliza, tem várias na internet, tá? Para você abrir essas contas virtuais, que é o PagSeguro, é um exemplo, o Mercado Pago é outro. São empresas bem conceituadas no nosso país. Você envia o link, o cliente paga, a fatura cai na tua conta do PagSeguro e do PagSeguro, quando faturar, você encaminha para o teu banco físico e de lá você saca a verba que faturou no PagSeguro. É um processo bem simples, bastante seguro e que funciona muito, muito bem. Então, é isso, gente. É muita informação, eu sei, e talvez alguns de vocês aí estejam com essa carinha um pouco assustada, né? E agora, né? O que eu vou fazer com tudo isso de informação? E eu queria trazer para vocês o conceito de Malcolm Knowles, né? Que foi aí um psicólogo, um professor, um educador, e ele criou esse conceito na década de 70, chamado andragogia. Malcolm é o pai da andragogia, e a andragogia, diferente da pedagogia, que é a ciência de educar jovens e crianças, a andragogia é a ciência de educar adultos, né? De nos educar, nós todos adultos. E ela tem 6 princípios. O primeiro delas é o adulto, para aprender, ele precisa ver aplicabilidade naquilo, ele precisa sentir necessidade naquela nova informação, naquele conhecimento. E eu espero, com essa apresentação, ter colocado essa pulga aqui atrás da orelha, essa vontade, esse desejo de você ir atrás da telemedicina, essa necessidade de você enxergar lá na frente que tudo vai mudar e de que muita coisa boa e nova vai acontecer para o futuro. Depois, o adulto, para aprender, ele precisa ter autonomia. Ele não gosta de ser mandado, comandado. Então, o adulto, ele quer se autodirigir. E aqui não é o Ricardo, não é ninguém pedindo para você fazer esse aprendizado, botar a mão na massa. É você tomar a decisão, tomar as rédeas do aprendizado. Nós, adultos, gostamos de envolver o aprendizado com as nossas experiências prévias. E como eu falei lá no início, todos nós temos uma história de vida. Todos nós vivemos histórias maravilhosas dentro da nossa própria profissão. Temos inúmeras experiências para trocar com os nossos clientes aqui, nesse momento aí da telemedicina. Então, é fundamental isso também, a interatividade, né? Então, é muito legal, a gente está aqui num grupo de mais de 30 pessoas e a gente vai já interagir e tudo isso ajuda a sedimentar o aprendizado, né? E você está num clima de segurança e respeito. Aqui ninguém está para se colocar numa posição de que eu sei mais ou eu sei menos, eu estou na frente, você está atrás. Não. Aqui nós estamos todos iguais para aprender juntos, para nos ajudar, para colaborar, para crescer a medicina brasileira dentro do que a gente pode, dos recursos que a gente tem hoje em dia e do que a gente pode fazer na telemedicina. E o 6º e último princípio da andragogia é você refletir sobre cada passo da jornada, sobre cada mudança, cada aprendizado ali, cada nova etapa que você fixou, né? Fazer a reflexão, pedir feedback do grupo, das pessoas aí que estão te ajudando nesse processo de aprendizado. Então, esse aí é um caminho de 6 passos aí
para você se alimentar e realmente de qualquer novo aprendizado, qualquer novo desafio na tua vida. E é isso, gente. Eu termino com essa frase aqui que diz o seguinte: a repetição é a mãe de todos os dons. Não tem jeito. É fazer, repetir, errar, fazer de novo, testar, aplicar, até você desenvolver esse dom de mexer com a tecnologia, mexer com a informática, e isso começar a ficar automático para você, assim como foi quando a gente foi aprender a dirigir. No início era um sufoco, você olhava para o retrovisor da frente, dos lados e preocupado com a marcha. O carro antigamente era marcha e pedal, tudo, embreagem, então uma confusão. E hoje para nós é totalmente automático o ato de dirigir. E é isso, a repetição é a mãe de todos os dons. Eu espero ter ajudado vocês a trilhar esse caminho, todos esses sites, isso tudo vai estar na mão aí de vocês. A gente vai abrir agora para esclarecimentos e, gente, desde já, minha gratidão aí pelo tempo de vocês e pela atenção de vocês. Para mim foi muito bom trocar essa experiência aqui com vocês. Vamos para frente. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, tá bom, Fernanda? Vamos lá. Muito obrigado, doutor. Realmente foi de uma explanação e uma didática incrível. Parabéns. Nós estamos aqui com uma pergunta. Esse certificado comentado é o BIRD ID? BIRD ID? Eu não... Como é que eu posso dizer, Fernanda? Ele não foi me apresentado com esse nome. Eu não sei se ele tem esse sinônimo, tá? Mas exato. O nome que me foi apresentado é exatamente o nome que está no site do CFM, que é o Certificado Digital PF, Pessoa Física, A1 e A3, né? Como eu falei, o CFM sugere o A3, mas tem que envolver toda a carteirinha, a maquininha, tudo. E o A1 você já consegue aplicar desde já, e eu estou aplicando prático desde o início da pandemia, porque o próprio CFM não está disponibilizando as carteirinhas novas, né? Então, eu desconheço esse nome do BIRD aí. Não sei dizer se é a mesma coisa, se é um sinônimo, tá? Ok. Com essa questão da pandemia, a autorização da telemedicina para este momento, mas para o que tudo indica, há uma evolução, né? Em outros países já é feito a telemedicina. O senhor, como profissional, avante, já consegue ver os perfis nessa evolução da legislação para poder tornar isto não como uma exceção, como excepcional, mas como uma realidade cotidiana da telemedicina para o senhor, após esse momento que nós estamos passando? Fernanda, eu creio que sim. Eu creio que muitas mudanças que estão vindo com esse momento de pandemia que a gente está vivendo e está acelerando muita mudança, elas vieram e muitas delas ficarão. Talvez não no mesmo formato, mas com certeza aquele ditado, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Então, da feita que você viu, nada disso existia. Esse convênio do CFM com o Conselho de Farmácia, esse site de validação, esses documentos oficiais, tudo foi criado muito rápido. Está aí, está funcionando, melhora a vida dos clientes, como alguns colegas eu vi aqui que escreveram. Você deve fazer o primeiro atendimento presencial, quando tudo voltar, né, a gente abrir as portas de novo, mas por que não fazer o retorno para olhar exames, para uma nutricionista, para mostrar ali uma revisão do plano alimentar, coisas que dá para fazer tranquilamente pela tecnologia. Então, eu tenho certeza que isso vai melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida do cliente. Ainda tem limitações, como a Fernanda falou aqui. A Fernanda colocou do idoso, que não de consegue idosos, acesso. tudo. Mas ele pode contar da ajuda de um cuidador, de um filho para ajudar, né? A nossa secretária, a gente criar um manual de atendimento. Olha, você tem que estar num ambiente iluminado, a conexão com a internet tem que ser boa, é importante que você esteja com alguém que saiba mexer com o equipamento. Então, a gente criar um passo a passo para o cliente e a secretária enviar isso para ele, para a gente minimizar
né, O impacto. e minimizar esses dissabores aí na hora que tudo já está acontecendo ali, você está sofrendo, perdendo tempo, do teu tempo de consulta, porque o cliente não consegue conectar, porque ele está no escuro e tarará. Exato. Não, tudo isso a gente pode se antecipar e minimizar. Mas eu vejo realmente um futuro muito interessante com todas essas tecnologias que já estão acontecendo. Perfeito. Fernando está dizendo aqui, doutor Ricardo, os médicos terão que disponibilizar plataformas de atendimento de telemedicina para perfis de pacientes diferentes? Doutor Ricardo, aí ele ainda colocou uma outra pergunta no mesmo momento. Os médicos com assinatura digital A1, o link fica instalado em um computador do consultório e não poderá atender fora do consultório os seus pacientes? Tá. E no final ele falou, a carona amiga da sua clínica Avantes pela manhã foi uma ação muito elogiada pelos pacientes, assisti algumas. Que Parabéns. bacana. Obrigado, Fernando, querido. Eu acho que é o Fernando que trabalha na Fórmula com vocês, Sim, né? O sim, Fernando é da um querido franqueadora. aí, já visitou muita gente. Bom estar com você aqui, Fernandão. E não, a primeira pergunta, né? Você vai ter que ter uma plataforma de atendimento para cada perfil de paciente? Fio de Não, paciente. é a mesma É um. plataforma. É como eu falei lá no início, é o médico que vai ter que ter bom senso e saber se aquele paciente se enquadra ou não, se o caso dele dá para acompanhar ou não por telemedicina. Lembrando que quando tudo voltar ao normal, o primeiro atendimento é importante que seja presencial, né? Você fazer. Nós ainda não estamos com aquelas tecnologias ali, os wearables que eu falei, eles não estão ainda aqui no Brasil e nem disponibilizados para o nosso público. Então, nós ainda não vamos conseguir fazer uma primeira consulta por telemedicina. A assinatura A1, o Um. Fernando pergunta aqui, é um link que você pode instalar em quantas máquinas você quiser. Não é só na máquina do consultório. Pode ser no teu notebook pessoal também em casa. Só lembrando que quanto mais máquinas você deixar instalado, mais acessos você abre, né? Então você tá em casa no teu notebook e uma pessoa pode abrir a tua máquina lá no consultório e assinar uma receita por você. Então, esse é o problema do certificado A1. Então, quanto menos máquinas você instalar, né, então Mais seguro. bota a senha no computador, né, e tal, porque por isso que o CFM indica o A3, porque tem que ter a tua carteirinha para ele funcionar. E aí fica É. mais difícil de alguém utilizar, né? Tem alguns médicos que estão fazendo, doutor, pelo que a gente tem conversado, que eles estão com o notebook levando para a clínica quando tem que fazer atendimento misto, ou ir levando para casa quando vai fazer o atendimento realmente da telemedicina que pode permitir pelo consultório. Isabel Helena está perguntando, com qual empresa você trabalha para o marketing da sua empresa? Olha, Isabel, querida, bom estar com você aqui, lindona. A gente trabalhou com várias empresas, tá, Isabel? E algumas tivemos resultados positivos, outras nem tanto. Nesse momento, a gente está montando nosso próprio time de marketing dentro da clínica. Então, a gente está com 2 pessoas no time e a gente está trabalhando com o nosso time interno e não com empresa terceirizada. Mas depois Entendi. você pode me procurar no WhatsApp, no privado aí, que a gente conversa mais sobre isso. Aline Santos, parabéns, Ricardo, adorei ouvir sobre esse assunto. Maravilha, Carlos querida. Farias falou muito bom, com Obrigado, a Carlos. ênfase muito grande. Show. Fernanda Estácio disse, e a propaganda dos representantes? Como você analisa nesse momento de mudanças? A questão da visitação online, né, que ele está falando. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Fernando, às vezes é meio complexo, né? Às vezes, para vocês conseguirem um horáriozinho ali entre um cliente e outro, já é suado, né? Imagina se não tiver aquela pressão de estar ali na sala de espera, provavelmente vai ter que ser outros métodos, né? Vai ter que chegar a divulgação no e-mail do médico, no WhatsApp do médico, para que ele possa acessar isso, e não necessariamente uma visita no horário de consultório, provavelmente vai ter que ser num horário à parte Mas, aí. o horário mais conveniente para o profissional, porque afinal de contas está se reestruturando tudo, né? Horário, etc. E tal.
Lorival Rodrigues, a telemedicina credencia outras profissões ou somente a medicina? É só a medicina. Lorival, aqui o que eu estudei até agora, o que eu trouxe para vocês aqui é relacionado à medicina. Eu não sei te falar sobre outras profissões, querido. O nutricionista está temporariamente até agosto com o teleatendimento e ele não faz toda a formatação e a seguridade que está nesse momento que o Conselho Federal de Medicina colocou. Silva Mara Bezerra Moraes, ela diz: você indica em Belém um profissional para depois da assinatura, treinamento para o médico e para a secretária? Silvinha, que bom que você está aqui, lindona. Esse site que eu coloquei aí na aula da Cerama, eles têm um suporte por telefone bem legal. Eles me ajudaram por telefone a fazer a instalação. Então, acho que a sua filha, a Tainá, consegue fazer isso aí para você instalar na tua máquina, entender como é que faz a assinatura digital e depois te orientar. O treinamento para a secretária é praticamente inexistente, né? A secretária vai continuar fazendo o trabalho dela de captação, agendamento, orientação, mas quem vai fazer a telemedicina e assinar a receita é você e não a secretária. Então não muda muita coisa com a secretária, não. O senhor Pode falar, Fernando. E o senhor teve alguma experiência em relação a também a conduta? O senhor falou do pagamento direto, também tem, o senhor já tem experiência em conexões com convênios também, nessa relação de telemedicina? Pois infelizmente eu não tenho, Fernanda, já tem alguns anos, mais ou menos aí uns 7 anos que a gente só atende particular. Então faz um bom tempo que eu estou desligado da rede de convênios. Eu não sei te dizer como é que funciona, mas pelo que eu li, sim, é possível você acordar com um convênio e fazer a cobrança via de um atendimento de telemedicina, sim. Tem alguns convênios, meu irmão é médico, ele atende em Natal, e ele estava falando que essa questão por exemplo, um convênio chamado Unimed, ele tem uma preparação antes da autorização do paciente para qualquer tipo de atendimento médico, não só específico a uma especialidade, e aí fica autorizado e homologado para X tempos e X consultas, mas vai depender realmente da formatação de cada convênio. Aline Santos está dizendo aqui, você realmente estimula a avançarmos rumo a novas tecnologias. Obrigado, querida. Nossa aniversariante, doutora Yael, também falando excelente aula. Obrigado, Excelente comadre. aula. A querida Isabelle, que me fez o Isabelle. convite. Obrigado pelo convite, lindona. Obrigado, Silva, gratidão também. excelente. Silva Mara, excelente palestra. Renatinha Renata elogiando Dança. aqui. Obrigado, Renatinha. Silva também. Unimed autorizou a telemedicina, que a gente estava falando. Arlene de Maceió. Alguns Acho que não completou. prescritores, não completou. Mas, assim, doutor, nós estávamos falando com o senhor, inclusive a gente já chegou a fazer algumas lives com profissionais de saúde, não do seu gabarito, mas a gente fez de plataformas, né? O senhor estava falando aí alguns exemplos, a gente deu o exemplo do RX+, que é só de prescrição, é da plataforma, que o senhor deu uma ênfase e a importância dessa questão da seguridade, né, da segurança que tem que ter em relação às informações que é passada do paciente. A gente vai ter uma live, convido para o senhor também, na segunda-feira, sobre a plataforma Amigo, que é uma outra proposta, uma outra vertente, que ela é combinada com o pessoal da NASA, a mesma segurança que eles fazem em relação também ao conteúdo, mas o senhor destacou essa importância em relação aos dados que o paciente vai fazer, e o que eu achei mais pertinente foi a humanização de que plataforma poder utilizar para o paciente e não ficar rígido em uma determinada plataforma. Não, eu vou usar só o Zoom, não, eu vou usar talvez Skype, estou chutando aqui agora. Uhum. Isso é um diferencial que pode ser visto também, né, doutor? Sim. Fausto Campos, também de Maceió, disse: parabéns, muito esclarecedor sua explanação. Obrigado, Fausto. Ana Cristina também. Obrigado, Aninha. Show de Excelente bola. apresentação. Turma, mais alguma pergunta aí ou a gente pode encerrar aí a nossa apresentação de hoje? Estamos aí na reta final, né? Olha, chegou uma pergunta aí. Chegou uma pergunta no isolado, eu fui ver no privado, não tem. Isabel Helena Veloso, parabéns pela palestra, faço telemedicina, uso a plataforma Dr. Alia, né?
É, muito prática, fácil uso, já pode ser feita a cobrança pela pela própria própria, legal. plataforma, é muito boa, mas é paga. Você Aham. passou algumas dicas que facilitam a vida. É sempre bom trocar ideias e experiências. Gostei muito da retrospectiva do computador. Show de bola. Valeu, Isabelzinha. Obrigado, querida. Bem, gente, mais alguma coisa? Realmente foi tão esclarecedor, tão didático, tão uniforme, que realmente eu só tenho a agradecer para o senhor, uma honra ter tido essa oportunidade. Parabéns a Isabelle, que nos indicou o senhor, e realmente a escolha foi ímpar em relação a isso. Bem, gente, nós fechamos então aqui muito didático, o Carlos também está dizendo, muito Obrigado, fácil Carlos. de se fazer. Nós fechamos, então, aqui a nossa live com agradecimento honroso, com o desprendimento de Dr. Ricardo, inclusive o material a gente vai mandar para vocês por e-mail depois, da melhor forma possível. Os médicos que estão aqui, a gente, além de mandar o e-mail, vai reforçar na presença do propagandista via online. Caso houver algum problema, pode cair no spam, o e-mail, verifique seu spam. E aí, qualquer coisa que precisar, e se tiver alguma pergunta que, porventura, esteja surgindo após o nosso diálogo, pode passar o e-mail para a gente, que nós repassamos para o doutor Ricardo com a maior tranquilidade. Tá bom, então? Maravilha, Fernanda. Estou deixando aqui o site para toda a turma aí acessar lá, visitar a nossa casa virtual da Avante. Tem lá, como eu Sim. falei, tem um monte de material legal para vocês, de texto. Tem lá o nosso presente, o nosso curso lá, para todos vocês aí modelarem ou até usarem para a própria saúde. E é isso, turma. Muito obrigado pelo convite, equipe da Fórmula, Fernanda, Isabelle, Fernando, todos que estão aí, o Bruno, que também ajudou a organizar aí. Muito, muito obrigado. Um grande beijo aí e muitas bênçãos, muita saúde para a gente. Parabéns para todos vocês, médicos aí, que dedicaram a vida, como sempre, para esse momento tão crítico que o nosso planeta, o nosso país ainda está passando, mas já está passando, né? A gente sabe que já está caindo e vai passar. E a vida vai voltar diferente, mas eu tenho certeza que vai voltar para melhor. Então, vamos nos preparar, vamos nos alinhar com os avanços e vamos crescer com tudo isso. Um beijo a todos vocês, gente. Obrigado. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todos.